Porque quando a gente passa, eu vou dizer assim, mas dos 35 anos, o corpo já muda. Dos 40, então, é ladeira abaixo, gente. Então, assim, você pode estar sentindo que o seu corpo travou. Você pode estar sentindo tudo isso, mas a culpa não é tua. A culpa não é falta da tua força de vontade. Não é. O que acontece? Muitas vezes você está tentando as mesmas estratégias de 20 anos atrás, isso é, de quando você tinha 20 aninhos, não é? E que agora não vai dar certo. As coisas têm que mudar? Tem que virar a chave? Tem. É necessário isso, gente. É mais do que necessário. Cortar lá na comida, se matar na esteira, na academia, na passadeira, aqui em Portugal é passadeira, ela não funciona mais. O seu corpo muda, gente. Insistir nisso é dar murro em ponta de faca. Não tem jeito, vai machucar vocês todas as vezes, tá? Não tem como continuar assim. E aí você sente, tô travada. Não, é a fase, é assim mesmo. Não é assim mesmo. Existe a forma certa, né, de fazer com que o seu corpo volte a emagrecer e volte a ter saúde, tá? E eu falo por mim mesma. Eu sei exatamente o que você sente. Eu sei que você acorda cansada, se olha no espelho, parece que aquela roupa que caía tão bem, hoje em dia, você nem coloca mais aquela roupa. Parou pra pensar nisso? Já aconteceu com você isso? Né? E aí você faz o quê? Você vai fazer o seu prato, você vai controlar quantas garfadas você vai comer de arroz, quantas garfadas vai comer de feijão. Ai, nossa, não posso comer isso que engorda, não posso comer aquilo. Não, tem que cortar os excessos. Não é assim. Você vai passar a semana inteira fazendo isso, 15 dias, sobe na balança e o que acontece? Você vai abaixo. Você vai abaixo. Por quê? Você se frustra, você vai se sentir culpada eternamente, sendo que você tá ali tentando cortar calorias. Nos 40 anos, gente, depois dos 40 anos isso não funciona mais. Por quê? Porque você vai privando o teu corpo. Quando você priva o teu corpo, você vai criar um ciclo repetitivo de privação, culpa, desânimo, e você vai acabar achando o quê? Isso daqui é minha vida agora. Então, isto é, eu não posso usar aquela roupa bonita que eu usava antes. Eu não posso fazer certas coisas que eu fazia antes. Então, hoje, você vai entender o porquê a balança estagnou, o porquê as estratégias que você utilizou até agora, como fechar a boca, elas fazem você acumular a gordura, especialmente na região do abdômen. Aquela gordurinha que você fala, isso aqui não sai nunca. Sai. Sai e eu provo isso para vocês na prática. Você vai aprender como destravar o seu metabolismo de forma natural, sem passar fome e sem ser escrava da academia, sem ser escrava do ginásio. Pois é. Vai evitar aqueles erros clássicos, né? De você vai focar só em calorias, vai destruir teu músculo, vai acabar com a tua energia, vai acabar com a tua força de vontade. Sim, depois dos 55, essa mesma estratégia funciona. Por quê? Porque você vai conseguir construir um corpo desinflamado, leve, forte, vai recuperar a vitalidade que você achou que ia ficar lá no passado. Não, nós vamos trazer isso de volta com todas as dicas, todas as orientações que eu vou dar aqui, você vai conseguir isso. Então, vai lá, gente. Sejam muito bem-vindas ao meu perfil. Quem já me conhece, maravilha. Quem não me conhece, eu sou a doutora Andressa Tilelli. A minha missão aqui é te dar a liberdade de não ficar em uma dieta restritiva milagrosa, porque dieta restritiva e milagrosa, ela tem data para começar e tem data para acabar. Eu vou pegar na tua mão, te acolher, te mostrar a ciência e a prática por detrás de como o seu organismo funciona hoje. Vamos resgatar a sua autonomia, né? Autonomia em saber lidar com a comida. E a tua autoestima também, né? Com muito respeito ao seu momento de vida, porque nem todo mundo aqui tem o mesmo momento de vida. Não. Não é dessa forma que funciona, mas dá certo para todas, para todas. Vamos deixar bem claro do que se trata isso daqui? Após os 40 anos, o foco, ele tem que mudar. Nós não somos mais as mesmas, não temos mais 20 anos. Não adianta chorar. A gente consegue ser linda em qualquer idade, tá bem? Chega de lutar contra o seu corpo, é hora de aprender a jogar a favor dele. Então para de pensar em tudo aquilo que você fez até agora. Deixa para trás. Agora é o momento da mudança. Quando eu falo que após os 40 anos esse foco ele precisa mudar, eu tô falando o quê? De uma transição de mentalidade, de como nós temos que pensar, e sim de biologia, porque nós somos um ser vivo que muda
né? De acordo com cada idade. Então, emagrecer nessa fase não é só sobre calorias, não é uma planilha, sabe? A gente tem que fazer o quê? Recuperar a eficiência metabólica, desinflamar o nosso organismo, desinflamar o nosso intestino, né? Com isso a gente vai conseguir equilibrar os hormônios e tratar o corpo todo como um ecossistema que precisa ser cuidado, né? Não é como um carro que você só acelera até o limite, não. Eu quero deixar bem claro para vocês que essa mudança não é sobre fazer dieta da moda. Você não vai passar 3 dias tomando suco verde, vai cortar o glúten do nada, vai usar produto industrializado, fit, diet, light, zero, nada disso. Não vai também passar 2 horas na esteira correndo até o teu joelho doer, entende? Vocês conseguiram gravar isso? Não adianta, gente, não se trata de extremos, não se trata de sofrimento, muito menos de punição. Não é assim que funciona o jogo para nós. Após os 40 anos, o emagrecimento não é aquele problema de matemática, né? Que a gente só vai contar calorias. Não. É uma questão de química, de bioquímica, de inflamação. Inflamação eu vou falar muito aqui com vocês, a todo momento. As pessoas, elas normalmente, as mulheres entram num ciclo de erro. Ai, a balança subiu um pouquinho devido à flutuação hormonal, devido à retenção de líquidos, que é natural nessa fase. Mas aí o que a cabeça faz? A cabeça já fica assim, ó, louca, não é? Você já pensa o quê? Eu vou fechar a boca, eu não vou comer mais nada e pronto. Isso daí é uma coisa daquelas que eu falo que são coisas malucas, né? Que não se deve fazer. Vai passar horas fazendo exercícios intensos, achando que o teu corpo tá queimando muitas e muitas calorias e que no final das contas você só tá sobrecarregando ainda mais. Você tá fazendo o quê? Vai piorar o teu relógio biológico. O teu corpo vai interpretar isso como escassez, um perigo extremo. O que ele faz, gente? Ele vai elevar o cortisol, é o hormônio do estresse. E o que acontece? Vai reduzir tua taxa metabólica basal, vai passar a estocar gordura, especialmente no abdômen, enquanto, ao mesmo tempo, ele consome os seus músculos. Pois é, aí você vai ficando fraca. E teu corpo já não prioriza queimar calorias. Não, ele prioriza reter, porque ele tá com medo da escassez. E não é só isso. Se reflete de outras formas. Você vai ficar mais cansada, flácida, metabolismo mais lento ainda. E aí o que acontece? Você desiste. Chuta o balde e vai engordar ainda mais. Por quê? Porque você entra em efeito sanfona. Você vai entrar em efeito sanfona. Você reduz drasticamente as calorias, perde um pouquinho de peso, músculo junto e tudo mais, e depois ganha novamente, porque você se frustra. A frustração é terrível, gente. Eu sei como é. Então, eu quero que você pense no cotidiano de muitas mulheres e homens nessa fase também. Chega o final do dia, a rotina de trabalho foi exaustiva, o estresse acumulado, né, tá nas alturas, tá aqui, né? Então, no jantar, o que você faz? Eu vou comer uma folha de alface, um pedacinho de frango seco, aquele peito de frango grelhado sem nada? Na manhã seguinte, já acordo o quê? Cansada, exausta, estressada. Vou pular o café da manhã. Toma 3 xícaras de café puro para tentar manter o foco e substitui o lanche por uma barrinha de proteína industrializada. À noite a fome vem com força total. É isso que acontece. O corpo, ele vai implorar por energia. Ele vai te trazer todas as sensações de fome, de fraqueza, de tontura. E aí, o que você opta? Uma massa rápida, batata, arroz, pizza, um lanche. E aí você pensa de novo. E meu foco? O que eu fiz até agora? Nada dá certo pra mim. Não é. Sabe por quê? A verdadeira raiz desse problema vai muito além disso tudo que você tá vendo. Isso é superficial, né? Porque todo ganho de peso após os 40 anos, ele não é falta de vergonha na cara. Não é. O verdadeiro obstáculo oculto é a inflamação crônica, né? De baixo grau, combinada com estresse e a falta de regeneração celular. Sei que tudo isso é muito complicado, mas na prática vocês vão entender. Um organismo, quando ele está inflamado, ele retém líquido. Ele bloqueia receptores de saciedade no cérebro. Ele sabota a tireoide, sim. Ele vai resistir bravamente à queima de gordura. Ele não vai te deixar emagrecer. Você tenta, mas o corpo que está doente, que está inflamado e está pedindo por socorro, ele não te deixa permanecer. De forma alguma. É difícil. É difícil. Se fosse fácil, todo mundo tava magra e linda, né? Alice no País das Maravilhas. Mas não.
Essa situação é bem típica de quem gasta uma fortuna no supermercado, comprando biscoito sem glúten, industrializado, como é óbvio, né? Shake dietético, cheio de açúcar, adoçante artificial, as barrinhas de proteína, né, que são cheias de aditivos químicos. O rótulo diz fit, né? Mas tudo isso daí só destrói o teu intestino. Só acaba com a tua flora intestinal, acaba com o teu metabolismo totalmente, né? Vai gerar desbiose. E esse intestino desequilibrado, ele vai virar porta de entrada para mais inflamação. Vocês conseguem entender um pouquinho disso? É a mesma coisa, você gasta o seu dinheiro achando que você está cuidando da sua saúde, mas você está inflamando ainda mais, vamos chamar assim, o seu aquário, o teu corpo. Como que a gente cuida de um aquário? Vamos pensar um pouquinho nisso? Vamos pensar só um pouquinho? Você não precisa emagrecer para desinflamar. Na verdade, é o contrário. Primeiro você desinflama o teu corpo. Ele vai se sentir seguro, ele vai estar saudável. E aí você começa o teu emagrecimento. E não adianta. Quando você vira a chave, essa chave, quando você entende isso, você vai focar primeiro em desinflamar, ao invés de restringir, né? Aí sim você vai ter uma transformação que um corpo desinflamado, ele passa a emagrecer naturalmente, tá bem? Outra coisa, outro ponto. Presta atenção aqui. Você não é só mais um número na balança, tá bem? Então, assim, presta atenção. A balança, ela começa a descer quando você melhora o cansaço crônico, a fadiga, né? Isso tudo vai desaparecendo conforme você desinflama o teu corpo. Você vai voltando até a autoestima, consegue controlar, né, a previsibilidade sobre o seu próprio corpo. Você passa a se entender muito melhor. Ai, eu tenho que ver isso. Oi, Ivan. Vai pra lá. Ai, fica até vermelha agora. Deixa eu voltar aqui pro assunto, gente. Vai ter que cortar isso aqui, hein? Vai ter que cortar isso aqui. Quando você dá os nutrientes certos para destruir, né, para diminuir essa carga inflamatória, as suas mitocôndrias, né, que são as usinas de energias da sua célula, vamos dizer assim, tá? Você acorda com disposição, com raciocínio, ele vai ficar mais rápido. Você vai ver que aquela névoa mental, que a gente chama de brain fog, ela desaparece. Então, assim, você vai ficar menos cansada, vai ficar menos estressada e vai conseguir desempenhar todas as suas atividades do dia, entende? E aquela gordura abdominal, aquele inchaço abdominal vai reduzindo. Por quê? Porque a inflamação vai reduzindo. Então, significa que o teu corpo para de reter líquidos, sabe? Que são desnecessários. Você vai perceber que a tua cintura volta a aparecer. Sim, uma mulher com cintura também é uma mulher muito feliz, né? Também. E mais importante, gente, as suas células, elas vão murchar e vão liberar essas toxinas que estão acumuladas. Isso é excelente. Redução de inflamação significa mais saúde, tá? E vamos falar um pouquinho sobre equilíbrio hormonal e liberdade mental, tá bem? A gente controla o cortisol também, cuidando do intestino, né? Que é o hormônio, né, que gera mais fome, tá? Sim, o cortisol alto, ele gera mais fome no nosso corpo, é normal isso. Então, a gente precisa fazer o quê? Com que a grelina e a leptina, ela volta a se comunicar perfeitamente com o nosso cérebro. A gente recupera o controle e tira essa necessidade compulsiva por doces, por massas, ela cai naturalmente. E você passa a se alimentar sem culpa. Por quê? Porque você aprende a se alimentar, tá bem? Pensa no caso de pessoas que decidiram parar de correr quilômetros na esteira, sofrendo, e começaram a focar nos treinos de força, sabe? Treinos curtos, estruturados, associados a uma alimentação rica em comida de verdade, como folhas escuras, cúrcumas, boas fontes de proteína. Sim, gente, o que são boas fontes de proteína? Carnes, sim, origem animal, ovos, né? E você percebe o quê? Que em poucas semanas as dores articulares elas vão sumindo, as roupas começam a ficar mais folgadinhas, a tua energia triplica, né? E, querendo ou não, você passa a descansar de verdade. Você dorme uma noite e você não acorda com aquele sentimento de tô morrendo mais um dia. Não, você acorda bem disposta.
E essa transformação, ela vai muito além da estética. É você chegar aos seus 40, 45, 50 anos, olhando para o futuro e sabendo que tem autonomia. Que você também pode sentar no chão para brincar com seus filhos, com seus netos, né? Você vai ter a tua libido mais alta. O parceiro vai gostar. Você também vai poder fazer viagens sem ter crises intestinais ou dores no corpo. Vai vestir a roupa que você quer e não a roupa que te serve. Gente, quer mais liberdade do que isso? Aí você pode pensar, mas eu não consigo. O meu metabolismo parou depois dos 40 anos. E eu entendo perfeitamente que você possa pensar assim. Afinal, o teu corpo, ele não reage mais como antes. Não somos mais jovenzinhas, não. Mas o seu metabolismo, ele não parou. Ele apenas mudou essas regras do jogo. Pois é. Ele apenas mudou as regras desse jogo. Você tem que perceber isso. E eu tô aqui para te mostrar um pouquinho disso. Quando você para de agredir teu corpo com dietas malucas e realmente começa um processo de desinflamar o teu corpo, você vai perceber que ele responde incrivelmente rápido. O seu corpo, ele quer saúde. Você só precisa dar os estímulos certos. Só precisa dar os estímulos certos. E eu vou te contar aqui cada um deles. Mas quem aqui nunca pensou, eu já tentei de tudo e nada funciona? Eu sei. Você já tentou de tudo. Dentro, inclusive, muitas aqui do meu método antigo. Sim. Mas eu nunca trabalhei com restrição, hein? Você pode ter tentado de tudo. Pode ter tentado restrição, jejum forçado, remédios que ajudam a emagrecer, shakes, tudo isso. O que você ainda talvez não tenha tentado é a estratégia da limpeza do seu quê? Do seu aquário, do teu corpo, né? Cuidar do teu intestino, da densidade nutricional do que você come, gerenciamento de estresse. E é por isso que até agora não funcionou. Por quê? Porque faltava essa lucidez, essa chave. Faltava você saber que precisa desinflamar o teu corpo antes de emagrecer. Eu sei que você pode falar pra mim também que não tem tempo pra cozinhar comida complexa, comida de dieta e não sei o quê, ou que você também não tem tempo pra passar horas na academia. E deixa eu te contar um segredo. A boa notícia é que você não deve passar horas na academia. O excesso de cardio também eleva o cortisol e ele vai sabotar o teu processo de emagrecimento. Isso vai acontecer. Comida de verdade, gente, é simples. Basta você descascar, desembalar menos, isso é, você vai comprar menos industrializados, vai comprar mais coisas que estragam com facilidade. O que estraga com facilidade? Frutas, legumes, verduras, carnes, não é? Pronto. Isso tudo não é difícil de cozinhar. E você vai precisar de menos tempo ainda na cozinha. Por quê? Porque você não vai precisar de receitas mirabolantes, cheias de ingredientes fit, light, diet, zero. Presta atenção aqui. Envelhecer é inevitável para todo mundo, mas ficar inflamada, cansada, refém do teu peso é uma escolha que você pode mudar a partir de hoje. Eu vou alinhar com você tudo aquilo que você precisa parar de fazer imediatamente. Anota. Anota. Cortar calorias drasticamente e passar fome é o primeiro ponto. Segundo ponto, basear a alimentação em produtos ultraprocessados, que são falsamente saudáveis, isto é, barrinhas, shakes, produtos diet cheios de aditivos. Ponto número 3, focar apenas em exercícios de cardio longo e exaustivos, né, que destroem a sua massa magra. Pois é, você sabia dessa? Tá sabendo agora. Tá sabendo agora. Sabe aquele outro papo? Esse aqui é outro ponto. De que, eu só funciono à noite. Né? Ignorar as noites. Elas, né? Que você dorme mal. Achando que sono não interfere, né? Na gordura da barriga. Mas vou te contar, interfere sim. Interfere sim. Uma noite mal dormida reflete em gordura acumulada. Mas não é só isso, eu vou te falar, claro, o jeito certo, né? Que consiste num processo que ele é sustentável a longo prazo, ele é inteligente e baseado em pilares claros, objetivos claros.
Uma alimentação estratégica e natural, isto é, o foco em comida de verdade, rica em antioxidantes para neutralizar os radicais livres e diminuir a inflamação. Esse é o primeiro ponto. Se ficará salva? Sim, sim. A Carol depois vai jogar no YouTube, tá? Outro ponto, estímulo muscular. Entender que o músculo, ele é o seu principal órgão anti-inflamatório e ele também é protetor do teu metabolismo. Quanto mais músculos você tem, melhor o teu corpo funciona, mais longevidade, mais saúde, tá? Eu sempre falo isso para vocês. A saúde intestinal também é tratar o seu intestino como maestro do seu peso. Nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Nós precisamos cuidar muito bem dele, tá? E a gente tem outro ponto também, consistência e descanso. Sinalizar segurança para o nosso corpo através do sono e do manejo de estresse. Isso é muito importante pra gente, tá? É importante para todos os seres humanos, mas para nós, jovens senhoras, é extremamente importante, tá? Para colocar isso tudo que eu falei em prática, você vai adotar 3 movimentos fundamentais no seu dia a dia. Anota? Vai anotar? Primeiro, uma base de alimentação anti-inflamatória, certo? Você vai incluir alimentos vivos no seu prato, né? Folhas verdes escuras, frutas vermelhas, azeite de oliva, pode ser óleo de coco também, tá? Pode ser banha de porco também. Gengibre, a cúrcuma sempre ativada com um punhadinho de pimenta preta, que é a pimenta do reino, tá? Que ela aumenta a absorção da curcumina, ok? Potencializando o efeito anti-inflamatório dela. As proteínas limpas, né? Ovos, peixes, frango, carnes vermelhas, gente, fonte de vitamina B12. Quem gosta de órgãos, maravilha. Vísceras, pode colocar. Por quê? Em todas as refeições, tendo a proteína, a gente consegue ter proteção muscular, tá? E quem faz musculação consegue aumentar a massa magra, aumentar os músculos. Outro ponto é musculação e força. Você vai substituir aquele excesso de cardio que você faz por treinos de força. Musculação, funcional, pilates avançado, yoga também avançada. Você constrói a sua massa magra, melhora a sua sensibilidade à insulina e faz o seu corpo queimar mais calorias, mesmo em repouso. Outro ponto, higiene do sono. Vai desconectar as telas. Oi? Vai desconectar as telas. Celular, televisão, pelo menos 1 hora antes de você se deitar. Isso estimula a melatonina, que além de regular o sono, é um dos antioxidantes mais potentes para o nosso organismo também. Então, vamos lá. Para a sua meta prática, para amanhã cedo. É simples. Você já vai fazer já e vai me contar aqui depois. Vai voltar aqui para me contar. Você vai iniciar a limpeza do teu aquário, do teu corpo maravilhoso. Ao acordar, você vai tomar um copo grande de água. Grande, é maior do que esse, tá? Eu tomo 2 desse, pelo menos. Por quê? Você vai hidratar as suas células para ao longo do dia, né? Priorizando. Você vai hidratar as suas células bebendo água. Ao longo do dia, você vai priorizar a comida limpa. Comida de verdade. Vai excluir totalmente óleos vegetais, o máximo que você puder, que são os óleos refinados de milho, soja, canola. E vai tirar também produtos industrializados com açúcar e adoçantes artificiais. Beleza? Até aqui? À noite, você vai aplicar a técnica da respiração consciente. 4, 7, 8. Você vai inspirar por 4 segundos. Segura por 7 segundos. Conta até 7. O ar, depois você solta em 8 segundos. Isso, ele abaixa o cortisol, você reduz, né, a resposta de estresse do teu corpo e pode fazer isso antes de dormir também. E isso é um passo excelente para sinalizar ao teu corpo que ele tá seguro, que tá tudo bem, que tá maravilhoso. Sim, emagrecer após os 40 anos não é sobre lutar o tempo todo contra você mesma. É sobre dar ao teu corpo as ferramentas certas para que ele decida naturalmente liberar o excesso de peso, sabe? É você olhar para trás e ver essas velhas táticas, tudo aquilo que você tentou, que não funciona mais, né? Ah, você pode ficar com medo, mas não precisa. Eu quero que você veja os seus 40 anos ou mais, né? Não como o fim da sua eficiência metabólica. Eu quero que você veja como o início da sua fase mais madura, consciente e plena
né? A dor de você se sentir estagnada e inflamada pode ser substituída hoje mesmo pelo alívio de entender como seu corpo realmente funciona. Isso é lindo, isso é maravilhoso. E não é papagaiada. Eu tô aqui para trazer o certo para vocês. O seu corpo mudou. A sua estratégia também precisa mudar. Falei para vocês lá no início. Não tem como. A sua estratégia também precisa mudar. Você tem que honrar a tua história, respeitar a tua biologia atual, parar de punir o seu organismo com restrições que só machucam. Você precisa desinflamar, nutrir e recuperar a sua melhor versão. A sua melhor versão. E eu te peço uma coisa, se essa nossa conversa de hoje fez sentido para você, se abriu seus olhos, né, e tirou aquele peso de culpa, né, das suas costas, você vai fazer o seguinte, você vai clicar no botão de compartilhar e vai enviar essa live para aquela amiga ou mesmo grupo de amigas que precisa ouvir isso. Sabe aquela pessoa que já passou dos 40 anos e também está sofrendo? Aquela pessoa que não consegue fazer nada de jeito? Que tá naquele ciclo de repetição de dietas restritivas? Você vai enviar essa live para ela, tá? Dizendo que foi o que mudou a tua chave, que te fez querer mudar e quer que ela vá junto nesse processo com você, tá bem? Outro ponto, gente, você tem que jogar a favor do seu corpo. Não luta contra o teu corpo, não. A gente consegue trazer um corpo magro e saudável em qualquer momento da vida, tá? É só ter a estratégia certa. E outro ponto aqui, cuidar de você não é um luxo, é uma necessidade, tá? Como você quer envelhecer? Com saúde ou sem saúde? Eu quero envelhecer com saúde. Eu agradeço a todos vocês por essa live. Um beijinho da Nutri e até a próxima.